eu estou com celular, mas qualquer coisa o Rafael me ajuda. Vamos lá. Luciana, a palavra é sua. Você, por favor, 8 horas, você me devolve a reunião. Boa noite, Celinha. Boa noite a todos. Muito bom reencontrá-los no primeiro dia do ano. Oi, Janinha, coisa boa. Boa noite a todos. Não fico preocupando aqui para falar o nome de todos, mas eu gostaria de dizer o nome de todos, mas senão vou tomar mais tempo da nossa conversa. Mas é muito bom revê-los e guardem desde já um abraço muito apertado, um beijo no coração. Votos que 2026 seja mais um ano de aprendizado para todos nós, de desenvolvimento espiritual. As oportunidades de aprendizado são nos dadas aí a todo momento e que possamos fazer bom uso dela e dessas oportunidades ao longo desse ano. Então, é com muita alegria que eu os reencontro hoje, e conforme a Celinha falou, quando isso ocorre no primeiro dia do ano, é sinal que nós vamos nos reencontrar muitas outras vezes ao longo deste ano. Então, que Deus permita. E quando a Celinha disse que o que fizermos hoje, ou o que falarmos hoje, as coisas tendem a acontecer ao longo do ano, eu separei uma mensagem aqui para nós conversarmos hoje, a mensagem intitulada Oficina da Paz, do benfeitor Emmanuel e do livro Fonte Viva. Eu vou tentar compartilhar com vocês a apresentação para que vocês leiam. Quando eu compartilho aqui no meu computador, eu não consigo me ver, tá bom? Então, eu vou ver aqui só a apresentação e vou conversando com vocês. E se vocês quiserem fazer alguma intervenção, alguma palavra, como eu não estou vendo, vocês fiquem à vontade, tá bom? Vocês tomem a palavra e fiquem à vontade também, tá? Então, eu vou fazer esse exercício aqui agora de compartilhar e vamos ver se aparece para vocês aí. Vocês me dão feedback. Vocês estão vendo? Aparece para vocês quando eu vir a tela aqui? Vocês me respondem com voz, é isso? Peraí, começou a aparecer. Peraí. Não. Eu acho que... Não está aparecendo, não. Não. Peraí. Qualquer coisa também, Luciano, se você quiser, você fala para o Rafael qual é o número da mensagem, ou passa para ele e ele projeta, para você não perder o acesso às pessoas. Então vamos fazer o seguinte, vamos numa outra dinâmica aqui então. Eu tenho a mensagem aqui comigo, nós vamos conversando sobre ela, tá bom? Eu vou ler essa mensagem para vocês, vou ambientar vocês na mensagem, e a gente vai conversando sobre ela, pode ser assim então? Se você quiser, você fala o número dela e o livro. O Rafael é rápido nisso, hein? Agora você me apertou aqui. Eu não numerei ela aqui no livro. Ah, tá. Eu numerei. Mas se o Rafael quiser procurar, chama-se Oficina da Paz, no livro Fonte Viva. Bom, essa mensagem do benfeitor Emmanuel, todas as mensagens do benfeitor Emmanuel, não sei se vocês já repararam, ela é bem objetiva, bem direta. O benfeitor Emmanuel tem essa capacidade de sintetizar aquilo que ele quer dizer em poucas palavras e dizer muito. Ele não dá voltas para atingir o objetivo que ele procura. Ele consegue fazer e acessar isso diretamente. Isso é uma qualidade muito importante e é uma conquista, na verdade, de espíritos sábios que conseguem dizer muito com muito pouco. E ainda nos encontramos na situação de dizer, muita coisa, na verdade, para tentar exprimir
as nossas ideias utilizando de muitas palavras. É uma dificuldade que ainda temos, mas que um dia conquistaremos. E essa mensagem, Oficina da Paz, ela começa com uma passagem do Evangelho dizendo o seguinte: embainha tua espada. Jesus dizendo, embainha a tua espada. Está lá em João, versículo 18, capítulo 11. É lógico que Jesus disse muito mais do que isso, mas o benfeitor Emmanuel deu o recorte e só colocou embainha tua espada para começar a mensagem com reticências. E quando Jesus disse isso, né? Jesus disse isso no jardim do Getsemane, logo após a última ceia. O que estava acontecendo? Os soldados estavam chegando para prender Jesus. Pedro puxou a sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E Jesus disse, embainha a tua espada. E continua, pois todos os que lançam a mão da espada, pela espada morrerão. O que Jesus quis dizer com isso? Não era violência, ou não era a proposta da violência que ele trazia, mas sim a mensagem do amor, do perdão e da obediência à vontade de Deus. E ele mostrou que o reino de Deus não se constrói pela força, mas pela paz. Então, na verdade, Jesus traz o ensinamento, ele se coloca mesmo na situação de ensinar às custas da sua própria vida, a nos ensinar a praticar a paz, a não violência sempre e a aceitação da vontade de Deus. Então, quando a gente trabalha e pensa nesse eixo, principalmente na aceitação da vontade de Deus e da não reação com violência a um ato de violência, aí sim nós estamos caminhando no sentido e na direção da paz. E é interessante nós pensarmos isso hoje, porque hoje, dia 1º de janeiro, é escolhido pela Igreja Católica como o Dia Mundial da Paz. Então, não sei se vocês já pararam nessa notícia hoje, é uma perspectiva que a Igreja Católica trouxe para o mundo, lá em 1967, com o Papa Paulo VI. E a ideia do Papa era que nesse dia pudéssemos refletir sobre a paz, promover o diálogo entre os povos, incentivar a justiça, o respeito e a solidariedade. Então, olha só que responsabilidade. Estamos no primeiro dia do ano, conversando, refletindo sobre a paz. E nessa mensagem que o benfeitor Emmanuel traz para todos nós, lá no livro Fonte Viva, fica aqui o convite, a leitura, todos que conseguirem acessar a coleção Fonte Viva, são 4 livros, são mensagens relativamente curtas que nós podemos abrir a esmo em qualquer momento e aprender um pouco mais e refletir um pouco mais para a mensagem que chega até nós. Nessa mensagem, né, o benfeitor Emmanuel começa dizendo assim, então vou ler a mensagem toda, tá? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. A guerra, nos diz o benfeitor, foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. Obrigado, isso mesmo. O que a civilização ergue ao preço de séculos ou dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela, da guerra, surgem o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbaria, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Sustentando a contenda, a briga com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos, nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes
longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremo-nos da palavra do Senhor. Embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado de luz. Da lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem forma de uma espada, com a lâmina voltada para baixo. Recordemos, assim, que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada na cintura, né? Como se fosse uma espada na cintura, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Emmanuel. Então, essa mensagem do benfeitor Emmanuel, para começar, ela é maravilhosa, é muito linda. E ela nos faz refletir que a guerra sempre esteve na nossa história, na história da humanidade. E ela sempre nos coloca um benfeitor Emmanuel fruto de uma inconsciência. É o furacão da inconsciência. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, por exemplo, que as guerras que temos hoje entre nações no mundo são feitas de forma inconsciente? Eu penso que não. São guerras mais conscientes e atreladas a interesses materiais do que inconscientes. Eu acho que ele está falando que essas guerras que estamos encontrando no planeta, de forma generalizada, ou entre nações, ela começa dentro de nós, de maneira inconsciente, e se expande para a coletividade. Então, o que temos, penso eu, de guerra no mundo hoje, também parte de nós. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso hoje, nesse dia, Dia Mundial da Paz, porque muitas vezes colocamos e pensamos que a guerra que sucede lá fora nunca acontece em nós. E é um ledo engano, porque nós somos parte e temos parte de tudo que sucede no mundo, tanto de bom, quanto de ruim. Por quê? A nossa vibração íntima de cada individualidade, quando se ajunta junto ao fluido cósmico universal, isso plasma também aqui na nossa Terra, plasma na vida de todos que habitam também as portas de todas as guerras também. A guerra que tem lá fora também é a guerra que tem em nosso íntimo. E como que nós observamos isso? Nas nossas pequenas guerras. Nas guerras com aqueles que estão ao nosso redor dentro de casa. Se nós formos fazer uma pequena consulta ao longo, vamos colocar assim, desses 10 dias que tivemos de festividade, entre Natal e Ano Novo, pergunto a todos aqui, alguém teve alguma contenda em casa?
se não uma contenda em casa, algum desarranjo familiar, se não um desarranjo familiar, um mal-estar com um ente próximo. Muitos de nós tivemos também, mesmo nesses dias de festividade, estamos também sujeitos a estar em situação de conflito com aqueles que nos cercam. Por que isso? Porque no nosso estado evolutivo, que já saímos do primitivismo absoluto da guerra, mas nos encontramos, hora ou outra ainda, com espírito belicoso. O que é belicoso? De bélico. O nosso espírito ainda guarda muito de bélico, de guerra, com todos aqueles que nos cercam. Alguns dizem, basta pisar no meu calcanhar, basta me dizer algo que me chateie, que me aborreça. Já é motivo, muitas vezes, para sairmos do eixo e nos encontrarmos na situação de guerra. Então, essas pequenas guerras do dia a dia, dentro de casa, quando saímos para fora de casa, quando vamos ao mercado, quando entramos numa loja, quando vamos ao hospital, e muitas vezes, com dor, sim, por não ser também, muitas vezes, atendido da forma como gostaríamos dentro dos hospitais, mas muitas vezes também nos colocamos em situação de guerra com aqueles que estão lá também para nos servir. Então, a todo momento, nos colocamos, quando desavisados, em situação de guerra. Então, vai juntando uma guerrinha ali, uma guerrinha acolá, e outra por aqui, e esses fluidos belicosos vão se ajuntando e plasmando na terra também as portas, as brechas, para que guerras maiores também aconteçam. Então, essa guerra que vemos lá fora também fazem parte de nós. E diante dela nos fala o benfeitor. Surgem, para além de nós, para além de nossas guerrinhas por aqueles motivos, úteis às vezes, ou somente picuinhas, para além de nós, surge a morte e o arrasamento. Então, olha só como é que legal. Começa pequenininha dentro de nós, pequenininha com o outro, e toma proporções de morte e de arrasamento quando se trata, principalmente, de nações, uma contra as outras. Então, é uma coisa que cresce, junta com o outro, cresce, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que vira justificativa de morte. Esse é o ponto que eu estou colocando. Isso é muito importante nós pensarmos hoje sobre o que queremos para 2026. Por quê? Nos diz o benfeitor na mensagem também que sustentamos muitas vezes a luta contra os nossos semelhantes. Sustentar isso, porque além de nos colocarmos em situação de guerra, muitas vezes sustentamos e ainda alimentamos essa situação de guerra. Como é que a gente alimenta a nossa guerra? Ciclano, Beltrano fez algo, disse algo que me aborreceu, que me chateou. E como é que eu sustento isso psiquicamente? Resmungando, reclamando ou ruminando comigo mesmo ou com os outros o que me aconteceu. Então, alimentamos no nosso íntimo a nossa guerra. E quando não falamos, pensamos. E quando estamos pensando, estamos emitindo no fluido cósmico universal essa energia, que vai se juntar com outras energias e daí vão se tornar as nossas guerras. Nos avisa o benfeitor, o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Então, e é muito interessante porque o primitivismo da guerra, primitivismo absoluto,
grande parte de nós não temos mais. Mas muitas vezes, nesse momento de desequilíbrio, por conta das nossas guerras íntimas e com os nossos semelhantes, nos colocamos numa situação próxima a esse primitivismo que havíamos deixado para trás. Mas, ainda, nessas horas, voltamos um pouquinho no tempo e pegamos um pouquinho disso para trazer para o nosso dia a dia, para o nosso presente. E é interessante que quando a gente retorna em desequilíbrio para o primitivismo em algum grau do nosso passado, é uma questão de direção. Porque voltar no nosso primitivismo e ativar as tomadas, né, das nossas guerras ou do nosso espírito belicoso é voltar e fazer, dá trabalho psíquico, ocupa tempo, energia. Se pegássemos e avançássemos um pouco mais na senda da construção da paz em nosso íntimo, o trabalho é o mesmo. Então, ó, voltamos para trás para buscar a nossa guerra. Dá trabalho psíquico e às vezes nos toma tempo, pensando, ruminando. E poderíamos pegar essa mesma energia e jogar para frente, no avanço, em fazer dentro do nosso coração a paz que desejamos. Mas também dá trabalho. Então, é uma questão de direção, porque vai dar trabalho dos dois lados. Mas sabe o que pega aí? Falo por mim principalmente, é que o nosso egoísmo, nos fala que o benfeitor, o nosso egoísmo nos ataca, nos consome. E como é que o nosso egoísmo nos consome? É o eu ofendido, é o eu que não gostou, é o eu que merece mais do que foi me dado. Está entendendo? Então, o nosso egoísmo ainda nos atrapalha. Temos o trabalho da mesma forma de buscar a nossa guerra no passado. Mas, para ir adiante e construir também a paz no nosso íntimo, que também dá trabalho, nós temos que deixar de lado, abrir mão do nosso egoísmo, do eu ofendido. E abrir mão do eu ofendido é sempre muito custoso para nós. Ainda. Um dia será menos custoso, mas ainda damos muito valor ao eu ofendido. E o eu ofendido pode durar algumas horas ruminando, o eu ofendido, ruminando na minha mente, conversando comigo mesmo. Pode demorar 1 hora, um dia, uma semana, 1 mês, 1 ano, vários anos, ou até séculos. E os espíritos vêm nos ensinar isso. Quando demonstram para nós, para aprendermos com eles, que muitos deles, mesmo desencarnados, carregam consigo o sentimento de ódio e o sentimento de vingança no íntimo, de um eu ainda ofendido. E é muito difícil ainda para nós largar mão desse eu ofendido. Dá trabalho também. Mas é um trabalho, é uma tarefa que nenhum de nós podemos declinar. Nos ensina o benfeitor. Guerra, sim, mas somente se for uma guerra íntima nossa para eliminarmos o máximo que pudermos o nosso egoísmo. Essa guerra vale a pena. Guerra contra o meu egoísmo. Aí, nós paramos numa outra situação. O que é mais fácil ainda para o nosso psiquismo e para o nosso espírito ainda imperfeito? Combater as nossas dificuldades, combater o nosso egoísmo ou combater o próximo? Ainda pensamos muitas vezes de imediato, quando algo nos acontece, em combater o próximo. E não combater a si mesmo. E é muito interessante isso, porque muitos de nós, para combater aquilo que é dificultoso em nós mesmos, precisamos, primeiro, de evolução espiritual, baseado em dois
em 2 pilares. Nos amarmos, como cristãos que somos, e nos instruirmos. Kardec trouxe essa mensagem para a gente. Espíritas, primeiro mandamento, amai-vos uns aos outros. E o segundo, instrução, estudo. Para quê? Para dilatar a nossa compreensão sobre o mundo, sobre nós mesmos, e conseguirmos amar melhor. Então, a gente precisa fazer esses 2 movimentos para conseguirmos trabalhar cada vez mais a dissolução do nosso egoísmo. Continua o benfeitor, na mensagem ainda, né, dizendo para a gente o seguinte: em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor, embainha a tua espada. Ele disse isso a Pedro, Jesus disse isso a Pedro. Pedro, guarda a sua espada. O que o benfeitor Emmanuel quer dizer isso para a gente no dia a dia? Guardar a sua espada. Luciano, nós andamos com espada? Eu acho que, do ponto de vista do objeto espada, nós não andamos com espada, não. Embora vez ou outra aí aparece no jornal que fulano atingiu Beltrano com uma espada. Às vezes acontece. Mas nosso dia a dia hoje, nós não temos a espada. Não é mais necessário. Evoluímos moralmente e intelectualmente. Não precisamos mais do objeto espada. Mas ainda utilizamos a espada, as nossas espadas, de outra forma. Como? A palavra. Quando direcionamos uma palavra a outrem, uma palavra que machuca, uma palavra que muitas vezes destrói um psiquismo, alguém que ainda possui um ego muito frágil e com algumas palavras o outro o destrói. Às vezes o irmão tem uma tendência derrotista, é dele mesmo. E o outro lança a palavra que vai deixar ainda mais derrotado esse irmão. A palavra que desanima, desestimula o sonho e a vontade do outro. Quantas vezes não dizemos para alguém que chega a nos contar algo, uma novidade, que discordamos? Isso não vai dar certo, não. Larga a mão disso, você não tem talento para isso, você não consegue fazer isso. Quantas vezes, desavisadamente, puxamos a nossa espada das mais diversas formas. Na crítica. Criticando o irmão que está fazendo algo, porque para criticar, primeiro a gente julgou. Julgamos e depois criticamos. Então, a crítica, ela sucede do julgamento. Quando julgamos o irmão ou a irmã, criticamos e pensamos que não fizemos ou não vamos fazer nessa vida ou em nenhuma outra existência aquilo que o irmão está fazendo. Então, a nossa espada não é mais o objeto. A nossa espada é a nossa forma de ser no mundo, de pensar, de falar e de agir. Muitas vezes, matamos com as nossas espadas. E vem Jesus nos dizer, embainha a tua espada. E é muito interessante quando a gente fala hoje em pensamento, fala e ação, guardar a espada, muitas vezes, que é difícil, é o silenciar, quando o outro está lançando a violência dele diante de nós ou para nós. É difícil silenciar. Não é verdade? É difícil silenciar. Mas silenciar é guardar a espada. Porque a minha mãe dizia, até que estou chegando no final já, tá? A conversa tá boa, vou empolgando aqui. A minha mãe dizia que a língua da gente, às vezes, parece um chicote. Não é espada, mas é chicote. Que dá lambada para tudo quanto é lado. Desavisadamente, não é verdade? Então, temos que tomar cuidado não só com as nossas espadas, mas com os nossos chicotes também, a chicotear o outro.
é verdade? Então, tem uma mão levantada, eu não estou vendo quem que é. Eu. Vou te dar a palavra já. Então, só para finalizar a ideia aqui, vamos pensar nesse ano como podemos guardar a nossa espada, colocar a nossa espada das mais diversas espadas que temos na nossa cintura. Pode falar. Uma vez eu estava no trabalho, eu tinha um gestor que ele era muito imbatível, sabe? Nas reuniões. E um outro gestor veio conversar comigo, né? Vendo que era um cara mais calmo, falou assim, Rafael, você nunca seja, um dia você virar um gestor, nunca seja o que o seu gestor é. Aí ele me deu um exemplo, aquele que você falou. Numa luta de boxe, até o vencedor da luta sai com o rosto ferido, sabe? Então, acho que é isso. Não tem vencedor nisso, sabe? Todo mundo sai com uma ferida. Então, eu já sou, cara, embanhe sua espada, não vai pro embate, sabe? Se silencia, reflete, né? Cede, né, cara? Seja menos egoísta, dê o braço a torcer, não fique tentando mudar a opinião do outro, beleza, respeita e não adianta, não vai levar, isso não leva a futuro nenhum, né, cara? Só gera embate, ambos se machucam, uns mais, uns menos, e não é bom para ninguém, né? Eu peguei esse exemplo que tive aqui muito com o texto que você trouxe agora, e realmente fala isso, né? Por mais que eu sei que eu vou ganhar, cara, deixa eu guardar a minha espada aqui, porque eu vou me machucar, sabe? É isso aí. Não tem porquê, né? Isso é muito interessante, porque quando a gente fala também em silenciar, o silêncio ele é inteligente também. Inteligente no sentido de que, muitas vezes, diante da violência do outro, é preciso também que nós nos posicionemos. Nos posicionemos com o olhar, com a postura do corpo, e muitas vezes é necessário colocar uma palavra, sim. Mas é como botar essa palavra. Porque a minha espada, conforme a do Pedro, ela pode cortar a orelha. Pode machucar, pode ferir, pode matar. Mas a palavra bem colocada também instrui. Então, estou falando que todas as vezes a gente precisa silenciar, não é estar tudo calado. Não é disso também que eu estou falando. Mas é de uma inteligência que precisamos conquistar, de se posicionar. Porque muitos de nós ainda não conseguem, num momento de violência, se posicionar com palavras, falar e sair. Olha só, falar o que precisa ser falado muitas vezes, que não pode ser silenciado também. Mas falar o que precisa ser falado no tom necessário e sair. Muitas vezes nós permanecemos sustentando a contenda. E é um desafio. Isso denota, e é necessário, inteligência. O silêncio também ele é inteligente. Tem hora sim, e hora não. Mas com sabedoria. E o benfeitor vai trazer para a gente que o exemplo que Jesus nos deixou, né, da espada, né, se nós olharmos a cruz, mais ou menos dessa forma aqui, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, né, que Jesus carregou, quando ele carrega ela sobre os ombros, ele é uma espada, ok? Ele é uma espada virada para baixo. Então, Jesus carregou no Calvário a espada no formato de uma cruz, sofrendo e em silêncio. Alguém tem relato de Jesus carregando a cruz, amaldiçoando todos aqueles verdugos, malfeitores, aqueles que zombavam? Temos relato disso? Não temos. Não temos relato. Ele carregou a espada, né, como se ela estivesse virada para baixo mesmo, né, sem revide, agressivo e sem violência. Então, a cruz do mestre, nos fala o benfeitor, tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre a espada simbólica, a cruz, que é uma espada simbólica, devidamente virada para baixo, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Então, Jesus nos ensinou a sua própria vida, com o seu sofrimento, né,
que mais vale essa espada guardada, colocada na cintura. Então, já finalizando aqui, né, a nossa reflexão e deixando a conversa para vocês também, será que conseguiremos, em 2026, sermos mais pacificadores? E quando eu falo pacificadores, também posso andar mais um pouquinho, porque quem consegue trabalhar a paz íntima também tende a ser, porque anda tudo de mão dada, paciente. Paciente. Por quê? Nos diz a benfeitora Joana de Ângeles que a paciência é a ciência, é o estudo da paz. Paz, ciência. Então, o convite aqui para 2026 é a paz. Que possamos orar para que o mundo, as guerras, consigam alcançar um patamar de paz. Uma paz relativa ainda do nosso plano terrestre, que não é perfeita. Hora ou outra, temos uma outra erupção e uma nova guerra. Ainda é da nossa condição. Mas que possamos orar para que essa paz, mesmo que momentânea, se estabeleça. Mas aí, vamos para o buraco mais embaixo. E a nossa paz? E a minha contribuição para a paz no mundo? Ela começa dentro de mim. Quando eu consigo articular de acordo com os ensinamentos do Cristo e com as leis de Deus, pensamento, fala e ação. Porque quando isso está desalinhado e numa direção contrária, estabelece no nosso íntimo um conflito. Aí fica um indivíduo conflituoso. Está tentando ser alguma coisa que não consegue ainda. A consciência apita e chama ele para o caminho correto, mas ele está em outro. Isso gera conflito. É desgastante. Então, que possamos alinhar nosso pensamento, fala e ação àquilo que nos chama lá na consciência, porque aí teremos menos conflito íntimo, que possamos estabelecer, caminhar no sentido da paz com aqueles imediatos que estão ao nosso derredor. E daí, para sairmos da nossa família e encontrarmos o outro na rua, no mercado, no trânsito, no banco, nas situações do trabalho difíceis e desafiadoras, e conseguirmos ainda ter paz. Por quê? Toda paz que eu levo para fora de mim, ela retorna para mim. E, para finalizar mesmo, nós aprendemos uma coisa muito importante na psicanálise, que tudo que está dentro está fora. Ou seja, eu vivo a vida externa conforme ela se apresenta dentro de mim. Por isso que, às vezes, a Celinha vê, por exemplo, na Hélida, como exemplo, uma pessoa pacifista, né? Uma pessoa benevolente. E eu, Luciano, vejo outra coisa. Por quê? Porque eu vejo aquilo que está dentro de mim. É esse movimento a vida inteira. Então, quem é paz, quem está com paz íntima, mesmo que a situação se apresente adversa, consegue colocar ali também a sua paz. Ele não é dependente da paz de fora. A paz dele se faz sempre, mesmo com a adversidade, porque ela está dentro. E quando ela está dentro, é conquista, é tesouro que vai nos acompanhar entre idas e vindas. Mas é conquista. Então, fica aqui o convite para 2026. Vamos guardar, embainhar as nossas espadas. E vamos ser
tentar ser mais paz. Que seja um 2026 para todos nós de mais paz. Para nós, para aqueles que amamos, para a nossa humanidade que sofre tanto. Mas lembremos que precisamos colocar também e lembrarmos que temos responsabilidade com aquilo que está acontecendo no globo também. Então, que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Deixa a palavra com vocês. Muito obrigada, Luciano. Muito bom. Que essa paz que você falou permaneça conosco. Paz com a nossa consciência.